Capítulo 1. O túmulo de Yi-Yun. No dia de sua maioridade, Yi-Yun percebeu como a vida pode ser difícil. Mas ele nunca imaginou que teria que enfrentar a morte em seu auge. Naquela manhã, Yi-Yun saiu para uma caminhada na montanha com dois amigos, um dos quais era uma garota bonita. O evento prometia ser interessante. Os jovens frequentemente buscam emoção, e Yi-Yun não era exceção. Ser mocinhos e subir por trilhas conhecidas não era seu destino, então eles escolheram uma montanha selvagem e isolada. No meio do caminho para o topo, encontraram uma caverna. A garota imediatamente se interessou e insistiu para que entrassem. Mas assim que deram alguns passos, algo inesperado aconteceu. Na parede da caverna, Yu notou um cristal roxo retangular que parecia um cartão de cristal de um filme de ficção científica. Por curiosidade, ele o tocou, e no mesmo instante, um terremoto começou, fazendo a caverna desabar. É difícil descrever os pensamentos e emoções que passaram pela cabeça de Yu ao ver as pedras caindo. Talvez essa situação possa ser resumida em uma frase: só ao morrer você entende o que é a morte. Ele era jovem, saudável e bonito, e ainda virgem. À sua frente estava um futuro brilhante que agora desaparecia. A tristeza e o desamparo sufocaram. As pedras não o esmagaram, mas bloquearam a saída da caverna. Estar preso em um espaço confinado nas montanhas, sem comida, água e com um suprimento limitado de ar, fez com que Ian percebesse que aquele lugar poderia se tornar seu túmulo. Ele olhou fixamente para a espessa parede de pedra. Na penumbra, as grandes rochas pareciam rostos demoníacos. O frio ao toque gradualmente corroía seu coração. Ele não tinha ideia de onde estavam seus amigos. Ao entrarem na caverna, eles permaneceram juntos, mas assim que tudo começou a desmoronar, eles desapareceram inexplicavelmente. Como duas pessoas vivas poderiam evaporar em um instante? Por que a caverna desabou tão repentinamente? A situação na caverna era desesperadora. O celular não captava sinal e o destino de seus amigos era um mistério. Yu não queria ficar parado, esperando pela morte. Ele até considerou cavar uma passagem para o exterior. Se o bloqueio não fosse muito grande, talvez houvesse uma chance de escapar. Quando alguém se depara com a morte, encontra motivação e força para lutar. Qualquer oportunidade de fuga deve ser aproveitada. Imediatamente, Yu começou a trabalhar, mas cavar com as próprias mãos não era a melhor opção. Sem ferramentas, ele teve uma ideia, lembrou-se do cartão de cristal. Parecia uma pequena pá, e apesar de seu tamanho e falta de cabo, era melhor do que cavar com as mãos. Voltando-se para o cristal, Yu se lembrou de que a caverna começou a desmoronar assim que o tocou. Seria uma coincidência? Mas o mais estranho era que seus amigos pareceram desaparecer sem deixar vestígios. Uma série de fenômenos inexplicáveis fez Yu questionar: tudo isso poderia ser causado pelo cartão de cristal? Ele olhou para o cristal roxo projetado na parede, aninhado entre pedras firmes e emitindo um brilho fraco. Hesitou por um segundo, desligou a luz do celular e percebeu que, mesmo na escuridão da caverna, ainda podia ver o brilho roxo. Agora, ele percebeu que não era uma ametista comum, pois estas não brilham no escuro. Havia minerais que emitiam luz devido à radiação, mas naquele momento, ele se preocupava menos com isso. Pegou o cristal para examiná-lo melhor. Se a desabamento fosse causado por ele, talvez fosse sua chance de liberdade. O cristal era frio, e esse frio parecia penetrar em suas veias. Com o tamanho ligeiramente maior que uma mão adulta, tinha uma gravura misteriosa de um lado. Não era algo de origem natural, parecia o trabalho de mãos humanas. Quem poderia ter criado isso? Seria algum tipo de símbolo antigo ou uma linguagem esquecida? Ou seria uma rocha de origem extraterrestre? As perguntas se acumulavam na cabeça de Ian. Ele tinha certeza de que o colapso tinha a ver com o cristal. Caso contrário, como a caverna poderia ter desabado sem motivo? Segurando o cristal, notou que suas bordas eram afiadas como lâminas, o que lhe deu esperança de que cavar uma saída seria mais fácil. Deixando de lado as dúvidas, aproximou-se de um bloco de pedra de espessura desconhecida. Com ambas as mãos, pressionou o cristal contra a rocha, e algo surpreendente aconteceu. A pedra, forte e durável, foi cortada como tofu. Yu, que não calculou a resistência, inclinou-se e bateu a cabeça na parede. Surpreso, ignorou a testa machucada enquanto olhava para o cristal em suas mãos. Quando a primeira onda de choque passou, ele se alegrou. Era como um sabre de luz de um filme de ficção científica. Sem questionar como o cristal poderia ser tão afiado, começou a cavar mais. Segurando o cristal com ambas as mãos, Yu começou a escavar como uma toupeira. O cristal cortava facilmente até mesmo o granito. Sentindo-se inspirado, ele havia encontrado um verdadeiro tesouro. Se conseguisse sair vivo, aquele cristal poderia mudar sua vida, possivelmente contendo tecnologia alienígena. Yu não sabia há quanto tempo cavava. Podia ter sido 3 dias, 5 ou 7. Ele não percebeu que não tinha morrido magicamente sem comida ou água.
O cristal parecia fornecer energia. Se olhasse para trás, notaria o quanto havia cavado, mas estava tão focado que perdeu a noção do tempo. Gradualmente, seus sentidos foram se entorpecendo, mas ele continuou a escavar. Finalmente, em um momento, notou um leve brilho à frente, como se uma luz brilhasse atrás das pedras. E o despertou, como se tivesse sido encharcado com água fria. Luz! Luz à frente! Nunca antes ele havia percebido quão bonita a luz era. Ele não pôde evitar as lágrimas. Uma onda de energia renovada encheu seu corpo. Rangendo os dentes, começou a cavar como um louco. Finalmente! Foi cegado pelos raios brilhantes que caíam em seu rosto. Ele lutou para abrir os olhos. Conseguiu escapar. Funcionou. Eu sobrevivi. Ian queria gritar, porque sem ter experimentado a escuridão total, sem entender o valor da luz do sol e a proximidade da morte, era difícil compreender o quão preciosa a vida é. Ele deitou no chão, respirando profundamente. Olhou para as nuvens brancas e sentiu que o céu nunca esteve tão bonito. Apesar da fadiga, fome e sede, ele não ficou deitado por muito tempo. Precisava encontrar seus amigos. Embora tivesse escapado da morte, ainda não sabia o que havia acontecido com os outros. Mas, seu telefone estava mudo. Olhou ao redor na esperança de ver sinais de vida, mas logo foi surpreendido. Como isso é possível? Io lembrou-se claramente de que ao escalar a montanha, havia sido enterrado vivo na caverna, mas agora estava em um espaço aberto. Embora houvesse montanhas ao redor, era possível levar um cavalo até ali. Não conseguia acreditar que cavara um túnel tão longo. Havia montes ao seu redor, de onde se projetavam varas de madeira com inscrições em uma língua desconhecida. Isso poderia ser um cemitério? Io estava confuso. Como ele foi parar entre as lápides? Tendo escapado da morte, seus nervos se endureceram, mas ele permaneceu calmo, examinando cuidadosamente as sepulturas. Essas lápides não eram modernas. Nos cemitérios de hoje, todas eram feitas de mármore ou granito, organizadas em fileiras. Mas as sepulturas à sua frente, mesmo as lápides da aldeia pareciam melhores. De repente, Ian percebeu algo. Ao olhar para baixo, viu que o túnel de onde havia emergido ainda estava lá, localizado à frente de um dos montes. Ao lado do monte havia um pedaço de madeira que servia de lápide. Palavras estranhas estavam escritas nela. Mas por algum motivo, um lampejo surgiu na mente de Ian e ele conseguiu lê-las. Ian descansa aqui. Irmão amado. Do outro lado, mais algumas palavras. Irmã mais velha de Jean Chaurou. O túmulo de Ian. Ele ficou atônito. Sim, ele havia sido enterrado vivo em uma caverna, mas cavaram um caminho para sair da sepultura. O que era essa piada do destino? Embora as palavras não estivessem escritas em chinês ou inglês, como ele poderia lê-las e entendê-las? Deve ser um sonho. Sim, definitivamente é um sonho. Parece tão real. Como? Io olhou ao redor e estremeceu. Parece muito real. Ele se beliscou e sentiu dor. Outro beliscão ainda doía. Não é um sonho? Realmente não é um sonho? Ian se sentiu perdido. Alguém poderia explicar o que estava acontecendo? Ele fez um juramento mental. Talvez ele realmente tivesse morrido durante o colapso e cavar um túnel fosse apenas uma ilusão moribunda. Mas o que significava irmão amado? Ele não tinha uma irmã mais velha. Se Ian enterrado ali fosse outra pessoa com o mesmo nome e sobrenome, isso também seria uma coincidência improvável. Ele rastejou para fora da sepultura de alguém com o mesmo nome que ele? Ian estava completamente confuso. Naquele momento, olhou para cima e percebeu que uma garota em trapos velhos e com uma pequena cesta caminhava em sua direção por uma estrada rural. Capítulo 2. Irmã mais velha. Ian achou difícil descrever sua primeira impressão dessa garota. Era estranho, mas ela lhe parecia familiar. Ela tinha cerca de 15 anos, vestia um suéter verde remendado e calças escuras. As pernas brancas eram visíveis por baixo das calças enroladas, e seus tornozelos estavam salpicados de lama. A garota era magra e tinha uma cintura estreita. Havia um rubor em seu rosto jovem e fresco. Sua aparência animou Ian como o orvalho fresco da montanha. Quem é esta menina? Seus olhares se encontraram. Ela parou espantada e largou a corda que segurava a cesta em seu ombro. De repente, Ian sentiu uma estranha sensação. A garota na frente dele definitivamente não tinha mais do que 15 anos, mas por que ela parecia mais alta do que ele? Ela era quase meia cabeça mais alta. Se estivessem lado a lado, ele teria que levantar a cabeça para olhar seu rosto. Deve ser apenas uma ilusão de ótica causada pelo cansaço. Ian ainda não entendia o que estava acontecendo, mas naquele momento ouviu claramente a voz da garota soar como um riacho na montanha. Ian! Ela largou a cesta e correu em direção a Ian. Seus lindos olhos brilhavam com lágrimas. Ian ficou em estado de choque.
Olhando ao redor, percebeu que não havia mais ninguém em um raio de 1 quilômetro, e a garota corria em sua direção. Yun-ir, a quem ela estava chamando, parecia que ela se referia a ele? Havia apenas um personagem no nome de Yun, mas ninguém o chamava de Yun-ir. Ninguém no mundo moderno fez isso, então não era surpreendente que sua reação tivesse sido tão lenta. Na verdade, ele não teve tempo de reagir quando a garota correu até ele e o abraçou com força. Um aroma fresco encheu seus pulmões enquanto o corpo macio dela cobria Yun. Ele não reagiu, pois estava em completo atordoamento. Ele havia sido enterrado vivo durante um deslizamento de terra e, quando finalmente conseguiu sair, descobriu que havia rastejado para fora de seu próprio túmulo. E, após tudo isso, se viu nos braços de uma garotinha que nem mesmo conhecia. Yun não estava nem um pouco atraído pela situação. Ele era um adulto, agora nos braços de uma pequena. O que tudo isso significava? Yun-ir, você deixou sua irmã preocupada. Mas está tudo bem com você, está tudo bem. A garota abraçou Yun com força, seu queixo pontudo cravado em seu ombro. Ela não conseguia conter as lágrimas. Agarrava-se a ele com tanta força, como se quisesse que seus corpos se fundissem em um. Estava com medo de que fosse apenas um sonho e, ao soltá-lo, Io desapareceria novamente. Io se transformou em pedra como uma gárgula, lutando silenciosamente contra um enxame de pensamentos em sua mente. Irmã? Neste momento, Ion, que estava no meio de eventos incompreensíveis, finalmente percebeu algo. Essa garota era a mesma irmã mais velha da lápide sua. As palavras ao meu amado irmão. Enterrado aqui, Ion foram escritas por esta garota frágil. Considerando que ela o tratava como seu irmão mais novo, talvez estivesse sentindo falta dele e o confundindo com alguém. Ion tentou pensar racionalmente, mas quanto mais pensava, mais suspeito tudo parecia. Essa garota não é do colégio? Seu irmão mais novo não deve ter mais de 12 ou 13 anos. Como poderia confundi-lo com um adulto? Espere um minuto. Adultos? De repente, ele percebeu. Ele comparou sua altura com a altura da garota, sua boca estava na altura do ombro dela, e uma sensação sinistra se apoderou dele. Ele puxou os braços para fora do abraço da garota e olhou para suas palmas. Eram pequenas palmas macias de uma criança. Essas são minhas mãos? Voltei a ser criança? Eu. Io estava confuso. Ele se tornará uma criança e, de repente, tinha uma irmã. Além de tudo, lápides antigas, território desconhecido, palavras e linguagem estranhas, que por algum motivo ele podia ler e entender. Tudo isso levava a uma conclusão que Ion se recusava a aceitar. A garota continuava a tremer. Talvez fosse por causa do choque ou do medo. Ion não conseguia se lembrar de nada sobre ela, mas sua sinceridade e calor o agradaram. Uma sensação mágica. A menina enxugou as lágrimas, e pegando Ion pela mão, foi até a cesta abandonada para pegá-la rapidamente e voltar para casa. Mas essa situação deixava Ion mal. Uma sensação desagradável se instalou em seu estômago, semelhante à fome. De repente, ele sentiu uma fome brutal. Desde que foi enterrado vivo, ele não tinha uma migalha na boca. Se não fosse pelo estranho cartão de cristal roxo, ele teria morrido muito antes. Portanto, era natural que agora estivesse dominado pela fome. A garota percebeu que Ion estava quase sem forças e se abaixou, colocando-o nas costas. Yun-ir, a irmãzinha vai carregar você. Vamos para casa e nunca mais nos separaremos. Ion não sabia o que pensar. A menina estava prestes a carregá-lo. Yun-ir, suba nas minhas costas. Seu corpo pode ter se recuperado, mas você ainda está fraco. Então ela olhou para o túnel de onde Ion havia se arrastado e sentiu dor. O irmão mais novo dela não estava morto. Felizmente, eram pobres demais para comprar um caixão, ou poderiam tê-lo enterrado vivo. Se isso tivesse acontecido, ela se sentiria pior do que depois de 1000 chibatadas. Mas, felizmente, o irmão dela acordou e, felizmente, não foi enterrado muito fundo. A partir de agora, ela nunca mais deixaria seu irmão mais novo. A menina percebeu que Ion teimosamente se recusou a subir em suas costas e decidiu que ele estava apenas constrangido. Ela jogou a cesta para frente e pressionou as coxas de Ion contra sua cintura. Ion não entendeu como acabou de costas para ela. Tudo o que sentiu foi que seu corpo foi facilmente levantado, e agora estava todo sustentado por um par de pernas finas. A garota agarrou as pernas de Ion com suas mãos delicadas, ajustou levemente sua postura e desceu o caminho estreito em direção à aldeia. Deitado nas costas da garota, Ion podia sentir o cheiro de seu corpo. Era diferente do perfume ou da loção corporal usada pelos habitantes das cidades. O cheiro era fresco, misturado com flores silvestres e terra. Ele nunca havia sentido algo assim antes. Agora ele compreendia melhor o que estava acontecendo. Ele não queria estar nas costas da garota, mas não sabia como dizer isso em voz alta. Seria constrangedor falar com ela em seu próprio idioma. Naquele momento, Ion ouviu um estrondo à distância. Ele se virou involuntariamente em direção ao som.
A garota também olhou ao redor. À distância, eles viram uma tempestade se formando. A menina estremeceu e, junto com Ion, escondeu-se apressadamente atrás de uma grande árvore. Empoeirada, a tempestade se aproximava rapidamente. Ion olhou mais de perto e percebeu que um enorme animal estava correndo pelo campo. Ele abriu a boca surpreso. Santo céu! É uma fera? Suas dimensões eram impressionantes, 7 ou 8 metros de altura e mais de 10 metros de comprimento. Tinha presas longas e afiadas e pernas largas como vigas de aço. As garras, afiadas como lâminas, deixavam trincheiras profundas e sinistras em seu rastro. Em comparação com esse monstro, animais terrestres, como leões ou tigres, pareciam gatinhos. Mas Io ficou mais impressionado com o fato de que um homem de cerca de 40 anos estava montado na besta estranha, cercado por uma aura impressionante. Ele se sentou de pernas cruzadas, com uma espada pendurada nas costas. Io não conseguia distinguir seu rosto devido ao ângulo ruim, mas ele inspirava mais medo do que a própria fera. Agora Io não tinha dúvidas, o lugar em que se encontrava definitivamente não era a Terra. Ele estava em um mundo misterioso. Seu nome era Liam e ele ressuscitara dos mortos. Ele tinha uma doce e linda irmã mais velha que o adorava. O nome dela era provavelmente Jian Xiaorou e parecia que ela era sua única família. Isso não era um sonho. Tudo realmente acontecerá. Ele cavara um túnel no espaço e no tempo. Santos céus! Você está brincando! Ian teve vontade de chorar. O que era essa punição kármica? A caminhada na montanha se transformará em uma jornada através do tempo e do espaço. Embora fosse melhor do que a morte, era um mundo completamente desconhecido. Era o lar de animais do tamanho de colinas e pessoas de força extraordinária. A julgar pela espada nas costas do homem, esta era a era da dominação do metal frio. Ian decidiu firmemente que tudo isso acontecerá depois de tocar o cristal misterioso. Era bem possível que, imediatamente após a queda das rochas, ele não estivesse mais na Terra. E seu corpo se transformará no corpo de Ian deste mundo. Só por causa da escuridão na caverna, ele não entendia imediatamente. Será que conseguiria voltar? Esses foram os primeiros pensamentos de Ian. Era difícil para alguém que levava um estilo de vida tranquilo no mundo moderno aceitar a Idade Média. Ele não entendia esse mundo. Tendo perdido tudo o que tinha, ficou com um monte de perguntas. Lembrando-se do cartão de cristal, Ian congelou. Onde ele estaria? Assim que essa pergunta passou por sua cabeça, ele sentiu um leve arrepio no peito. Sentindo isso, ele se acalmou, o mapa estava no lugar. Mas era um pouco estranho. Ele não se lembrava de colocá-lo ali. Que truques são esses? Ian não entendia muito, mas uma coisa estava clara, aquele mapa claramente não era simples. E ele tinha que aproveitar todas as oportunidades para desvendar suas possibilidades. De repente, 3 palavras apareceram em sua mente: fonte de cristal púrpura. Cristal roxo. Fonte cristalina roxa. De onde veio esse nome? E por que surgir em sua memória? Ian estava mais do que confuso. O próprio nome fonte cristalina roxa surgiu em sua cabeça assim que se lembrou do cartão de cristal roxo. Fonte cristalina roxa. Talvez apenas chamá-lo de cristal púrpura? Mas é possível que seu verdadeiro nome seja fonte de cristal púrpura? Capítulo 3. Se eu me tornasse um mestre. Antes de seguir Jian Xiaorou, Ian nunca imaginou que sua casa fosse assim. Ao avistar um homem com uma espada montado em um enorme animal, ele percebeu que este mundo era repleto de mestres de artes marciais e grandes clãs. Se conseguisse entrar em um desses clãs, talvez um dia pudesse estudar artes marciais. Mesmo sem talento, poderia encontrar uma forma de sobreviver neste lugar. Mas ao ver a casa em ruínas diante dele, Ian quase desabou. Ele já havia visitado aldeias no passado, e mesmo aquelas casas antigas eram melhores do que a que estava diante de seus olhos. Aquela estrutura simples, feita de lama e pedras, continha apenas uma mesa, 2 banquinhos, 2 camas velhas e um fogão. Jian Xiaorou conduziu para dentro. Ian não estava acostumado a ser carregado nas costas por uma garota e tentava se equilibrar, mas seu corpo fraco não cooperava, e ela teve que levá-lo novamente. Sentiu uma profunda vergonha por depender dela. Yunir, você deve estar com fome, disse Jian Xiaorou, colocando-o em uma das camas. Apesar do suor, seu rosto permanecia radiante de felicidade por tê-lo de volta. Yi observou as roupas molhadas dela. Apesar de seu corpo pequeno, ela havia-o carregado por pelo menos 3 a 5 li. Para uma garota de 15 anos, isso não era fácil. Sim, eu quero, um pouco, sussurrou ele, os lábios secos. Essas foram suas primeiras palavras desde que chegou a esse mundo. Ele temia que não conseguisse falar a língua local, mas, para sua surpresa, se expressava com facilidade. Então vou cozinhar algo para você, respondeu Jian Xiaorou, sorrindo. Ela limpou o rosto de Ian, colocou um travesseiro sob sua cabeça e o cobriu com um cobertor fino, quase fazendo-o adormecer.
Apesar de saber que ela não era sua verdadeira irmã, a maneira como ela o carregou e cuidou dele fez com que ele desenvolvesse sentimentos de carinho por ela. Ion tentou se levantar para ajudar a acender o fogo, mas ela insistiu que ele ficasse deitado. Você precisa se recuperar. Não quero que fique doente enquanto ainda está fraco, disse Jian Xiaorou, segurando um saco de grãos quase vazio. 15 minutos depois, ela trouxe uma velha mesa de madeira para a frente da cama. Em cima, havia uma tigela grande de mingau de arroz, 2 frutas silvestres e uma tigela de vegetais cozidos. A fome de Ion, após dias sem comer, fez seu estômago roncar assim que avistou a comida. Ele desejava carne de porco, frango, pato ou peixe. A ideia de carne fazia seu estômago ferver. Como poderia satisfazer sua fome apenas com aquilo? Ele tomou um gole de mingau de arroz. Embora estivesse acostumado a comer arroz, o estômago vazio reagiu ao mingau quente, aumentando ainda mais sua fome. Após comer menos da metade da tigela e alguns vegetais, que eram amargos e difíceis de engolir, Io notou que Jian Xiaorou observava, sem comer. Por que você não está se alimentando? Perguntou curioso. Eu comi há pouco, murmurou Jian Xiaorou, franzindo os lábios. Io sentiu seu coração apertar. Lembrou que ela havia passado o dia no cemitério e que provavelmente não tinha tido tempo para comer. Que tipo de mundo era este, onde havia mestres poderosos e animais selvagens, mas pessoas tão pobres que mal conseguiam se alimentar? Ele empurrou a tigela de mingau para longe e se levantou para olhar o saco de grãos no canto da casa, que estava vazio. A realidade era cruel. Ele percebeu que estava em um lugar onde a sobrevivência era uma luta constante. Ele queria retornar ao seu mundo, mas se não pudesse, desejava se tornar um mestre das artes marciais. Mas, por enquanto, sua prioridade era sobreviver. Afinal, poderia até morrer antes de entender algo sobre este mundo. Não estou com fome, disse Jian Xiaorou teimosamente. Amanhã é dia de distribuição de comida. Podemos até conseguir um pedaço de carne. E eu vou cozinhar para você. O rosto dela ficou vermelho ao mencionar a distribuição, revelando sua expectativa. Ion permaneceu em silêncio. Na Terra, ele achava a vida difícil, mas aqui tudo parecia ainda mais desolador. Não havia comida suficiente, e a luta contra a fome era dolorosa. À noite, o vento soprava suavemente, trazendo o coachar das rãs e o canto dos grilos. Ion ainda estava acordado, deitado na cama sob a luz da lua. Observava as mãos segurando o cristal misterioso, o que o havia trazido a este novo mundo. Esse pequeno cristal era, sem dúvida, um tesouro. Se o estudasse adequadamente, poderia descobrir seu verdadeiro potencial. Lembrando do homem montado na fera, Ion refletiu sobre a diferença abissal entre as pessoas comuns e os poderosos. Se eu me tornar um mestre, não precisarei depender de ninguém. E pelo menos, não morrerei de fome. Ele tocou a barriga, lembrando-se da refeição que Jian Xiaorou havia preparado. Seu corpo em crescimento já havia digerido a comida, e a fome retornou. Quando sentiu a sensação de vazio no estômago, o cristal roxo começou a emitir um leve frio, como se, Ion percebeu algo. Sentou-se na cama e olhou para o cristal com um sorriso empolgado. Após uma inspeção mais detalhada, notou pequenos pontos de luz que cercavam o cristal. Eles surgiam do nada e lentamente voavam para ele, desaparecendo, como se o cristal estivesse os absorvendo. Com o tempo, o brilho do cristal se intensificou. O que isso significa? Ion prendeu a respiração. Assim que o cristal brilhou mais, ele sentiu um frio percorrer seu corpo, como se tivesse sido lavado por uma fonte divina. Aquela sensação o revitalizou instantaneamente. Ele se lembrou do frio que sentirá ao escavar sua saída da caverna. Essa frieza restaurou suas forças quando ele já não conseguia se mover. Ion sabia que havia sobrevivido e se movido graças a uma energia desconhecida que reabasteceu sua força. Sem comida, o corpo humano não consegue gerar energia, e a fome é a única recompensa. Após cavar um longo túnel sem comer ou beber, isso exigiu uma quantidade enorme de energia. A frieza que sentirá parecia vir do cristal roxo, que lhe forneceu uma energia vital. Quando descobriu o cristal pela primeira vez, parecia uma pérola ligeiramente brilhante. Cavando o túnel, notou que o cristal havia escurecido, possivelmente devido ao alto consumo de energia. Agora, recarregado, o cristal roxo brilhava mais intensamente. Mas o que poderia reabastecê-lo? Observando os pequenos pontos, viu que eles vinham da janela, como se fossem a luz das estrelas. A luz das estrelas era uma fonte de energia para o cristal? Io refletiu e decidiu ir para fora. A luz das estrelas seria mais abundante lá, proporcionando mais energia ao cristal. E se o cristal se enchesse completamente? Quais mudanças isso traria? Ele estava ansioso. Abrindo a porta, saiu cuidadosamente, sem querer acordar Jian Xiaorou. Mas, ao se afastar, congelou, em choque. Ele viu uma garota de verde sentada sob uma árvore, não muito longe. Ela afiava a ponta de uma flecha com cuidado.
A luz da lua refletia na ponta da flecha, iluminando o rosto gracioso da garota, cercado por fios de prata. Vagalumes dançavam ao seu redor como espíritos. Jian chorou? Pensou. Ao lado dela, uma pilha de flechas bem trabalhadas e afiadas. O que é isso? Perguntou ele, intrigado. Embora não soubesse muito sobre armas, conseguiu apreciar a beleza daquelas flechas. Yunir, por que você se levantou? Está frio e úmido à noite. Você precisa descansar para se recuperar, disse Jian Xiaorou, levantando-se para levá-lo de volta. Irmã, por que você precisa de tantas flechas? Questionou Yun. Isso é para trocar por comida. Sempre fizemos isso, respondeu ela, olhando-o com curiosidade. Oh, foi tudo o que conseguiu dizer. Era estranho que, mesmo tendo vindo para este mundo por meio de um túnel, ele entendesse a língua, mas ainda assim não soubesse nada sobre o passado de Yun. Ele se sentia como alguém que perdeu a memória. Então, decidiu contar: irmã, eu já morri uma vez. Desde então, não consigo me lembrar de nada do meu passado. Não consegue se lembrar? Jian Xiaorou perguntou, preocupada. Lembrou-se de que ele havia caído de um penhasco e quebrado muitos ossos, o que poderia ter causado danos à cabeça. Ela sentiu uma pontada no coração e perguntou: Yunir, você, estou bem, interrompeu Liu rapidamente. Não queria que ela se preocupasse ainda mais. Irmã, fale-me sobre este mundo e sobre aquele homem que montava um enorme animal. Quem é ele? Não me lembro de muito. Capítulo 4. Quem disse que não tem um homem em casa? Jian Xiarou, sem suspeitar de nada, começou a compartilhar informações gerais sobre este mundo. Como Liu esperava, as artes marciais eram reverenciadas aqui, mas ao ouvir as palavras de Jian Xiarou, percebeu que havia subestimado enormemente sua importância. Neste mundo, a vida e a sobrevivência das pessoas dependiam diretamente das artes marciais. As pessoas viviam em cidades e acampamentos, enquanto as selvas eram território das feras e o deserto, um mundo hostil. Durante a caça ou a agricultura, o risco de ataques de animais era constante. Com o tamanho monstruoso dessas feras, a humanidade se via severamente limitada em suas ações. Assim, os plebeus enfrentavam uma terrível escassez de alimentos e materiais. Para um acampamento ou cidade, guerreiros de alto nível eram uma verdadeira salvação. Sem a proteção de tais guerreiros, as feras do deserto poderiam exterminar os habitantes durante a noite. Infelizmente para Yun e Jian Xiarou, não havia guerreiros de alto nível em sua tribo. De qualquer forma, sua tribo estava em perigo e poderia ser destruída a qualquer momento. A falta de artesãos fortes dificultava a produção de alimentos. Eles mal conseguiam sobreviver, mas trocando armas e armaduras para tribos maiores, conseguiam garantir um pouco de comida e carne animal. Os materiais das flechas de Jian Xiarou vinham de uma tribo maior, onde ela se dedicava à fabricação. Yuer, vá para casa. Amanhã posso trocar um pouco de comida por essas flechas. Quem sabe até conseguir um pedaço da carne de uma fera do deserto. Você se lembra dos animais do deserto? Eles são muito fortes, e apenas grandes tribos conseguem caçá-los. Comer até um pedaço da carne deles pode te dar muita força. Se você comer a carne deles constantemente, pode rapidamente se tornar um guerreiro forte. Disse Jian Xiarou, sonhando com um futuro melhor para seu irmão. Infelizmente, eles só podiam provar a carne da fera do deserto uma vez a cada alguns meses, e se tornar um guerreiro era um grande luxo para eles. Nas grandes tribos, a geração jovem era alimentada com carne de animais do deserto, que não era considerada valiosa. Embora a caça fosse difícil, uma única besta podia fornecer alimento para 10 pessoas durante vários anos. A essência das feras do deserto estava em seus ossos, que podiam ser processados para extrair a tão sonhada essência do osso do deserto, do tamanho de grãos de soja. Essa essência ajudava a romper os limites dos guerreiros, abrindo seus meridianos e estimulando a circulação sanguínea. Era o sonho de todos os praticantes de artes marciais, mas para famílias de baixa renda, como a de Jian Xiarou e Yun, era uma verdadeira lenda. Além da essência, processar um pequeno pedaço de osso do deserto requer muitos passos e conhecimento de métodos secretos. Portanto, era impossível para uma pessoa comum processá-los com sucesso. Animais do deserto, a essência do osso do deserto, murmura Yun, surpreso com o quanto Jian Xiarou sabia. Após uma noite tranquila, Yu acordou cedo devido à fome. Depois de passar vários dias sem comer e consumindo apenas um pouco de mingau, a sensação de fome era avassaladora. Irmã Xiaorou! Chamou Yun, usando o termo carinhoso que sempre dirigia a ela. Si Xiaozou, por que você? Respondeu ela, mas Yu ficou chocado ao notar que suas roupas estavam encharcadas de orvalho e seus olhos, agora vermelhos, denunciavam o cansaço. Era claro que ela não havia dormido a noite toda, dedicando-se a terminar as flechas. Yun'er, quando você caiu, eu cuidei de você o tempo todo. Nos últimos dias, estive ocupada com os rituais fúnebres e não consegui terminar as flechas a tempo.
Hoje, que é dia de troca, me apressei para que não morrêssemos de fome. Vou até tentar trazer carne de fera do deserto para você, Disse Jian Xiarou, colocando a mão carinhosamente na cabeça de Yi. Ele observou enquanto ela cuidadosamente embrulhava 2 feixes de flechas. A expressão dela refletia alegria e satisfação. Yi respirou fundo, decidindo que faria o que fosse preciso para ajudar sua irmã a ter uma vida melhor. Vamos, é hora de comer. Jian Xiarou liderou Yi em direção ao Vale do Sol, onde ocorreria a troca. Muitas pessoas já se reuniam lá, e toda a atenção foi atraída para um homem em um roupão, de pé em uma colina. Ele aparentava ter cerca de 24 ou 25 anos, sentado em uma cadeira feita de pele de fera. A espada de 2 gumes que pendia em seu cinto era de excelente qualidade. O homem olhava distraidamente para a multidão de plebeus, que carregavam feixes de flechas e armaduras de couro. Um homem, que parecia ser o tesoureiro, anotava todos os itens trazidos. Ao lado do homem em manto, havia um ancião vestido de amarelo, que sorriu de forma bajuladora. Armas e armaduras combinam com você, mestre Tão? Disse o velho, fazendo várias rugas aparecerem em seu rosto. O homem em manto apenas bufou em resposta, demonstrando desprezo. Embora o Sr. Tão não fosse respeitado em sua tribo, ele era um embaixador de uma grande tribo, encarregado de coletar armas. O velho ao seu lado, no entanto, era uma figura importante. Jian Xiarou entregou 2 feixes de flechas em troca de 2 pequenas pranchas de madeira. Ao segurá-las nas mãos, corou, percebendo que aquele alimento era precioso para ela e Yi. 15 minutos depois, todas as armas foram colocadas em uma grande carroça, puxada por 2 cavalos com chifres. O Sr. Tão olhou desinteressado para os itens e jogou um grande baú de madeira para o velho, antes de sair com seus subordinados. O homem idoso com a túnica amarela, antes sorridente, agora parecia digno e majestoso. As pessoas se aglomeraram, ansiosas. Ancião, por favor, distribua a comida. Certo. Faz meses que não vemos carne. Gritaram alguns, esperando ansiosamente por suas porções. Silêncio! Ordenou o velho, levantando a mão, o que imediatamente silenciou a multidão. E ficou surpreso ao perceber que o ancião era, na verdade, um guerreiro. Já que vocês são tão impacientes, vamos começar a distribuição. Anunciou ele, e, ao seu comando, homens fortes começaram a puxar sacos de provisões, formando uma pequena pilha. Ancião, por que tão poucos desta vez? Questionou alguém da multidão. Havia muito mais antes. E onde está a carne dos animais? Outra pessoa reclamou. A tribo Firecloud foi longe demais. Eles nos querem mortos? Exclamou um terceiro. Ancião, o que isso significa? Indagaram os aflitos. Vendo a multidão começando a se enfurecer, o ancião bufou. Cale a boca. Vocês descobrirão em breve. Agora, devolvam suas pranchas de madeira e recebam o que merecem. Sua voz impôs respeito, e a maioria dos insatisfeitos se calou. O campo de treinamento de guerreiros será o primeiro a receber comida. Anunciou o ancião, e um grupo de homens, vestidos com peles de animais, deu um passo à frente. Esses homens, com idades que variavam de 15 a 40 anos, eram fortes e musculosos devido ao treinamento constante. Eles eram a esperança da tribo, sendo constantemente escolhidos para o acampamento de guerreiros, isentos de tarefas como jardinagem e fabricação de armas. A pequena pilha de alimentos encolheu rapidamente, mas havia muitas mais pessoas sem receber nada. Jian Xiarou, ao lado de Yi, apertou a tábua contra o peito, seu rosto empalidecendo. Se não houvesse comida, seus dias estavam contados. Famílias com homens de nível 1, venham e recebam sua parte. Anunciou o ancião. Nesse mundo de artes marciais, a distribuição de alimentos era feita com base na força. Famílias com homens de primeira classe suspiraram aliviadas e correram para receber suas porções, que eram menores do que o esperado, mas ainda assim, algo. Famílias com homens de segunda categoria, venham e recebam sua parte. Continuou o ancião, enquanto as bolsas de comida esvaziavam rapidamente. A cada saco vazio, o rosto de Jian Xiarou tornava-se mais pálido, suas mãos suadas apertando a tábua. O problema não era apenas o número de sacos, mas sim a sobrevivência. Sem comida, a morte era uma certeza. O que faremos? Murmurou Jian Xiarou, os olhos brilhando de desespero. A tribo já estava em uma situação crítica e, se não conseguissem comida, a situação pioraria. Yu não podia simplesmente se aquietar enquanto via a irmã tão angustiada. Ele não era um guerreiro, mas não poderia ignorar o sofrimento dela. A determinação crescia dentro dele. Vamos nos aproximar da carroça, disse Yi, puxando a mão dela. Você quer que o velho nos ajude? Não temos nada para trocar, retrucou Jian Xiarou, olhando para o ancião, que estava sendo cercado por outras famílias. Eu posso resolver isso. Yi respondeu, com um sorriso confiante. Ele precisava de coragem e decidirá que era hora de agir.
Capítulo 5. Lian Shenyu. O corpo magro de Yun era ainda mais curto que o de Jian Xiaorou. Embora parecesse uma criança, no coração de Jian Xiaorou, Yun era o único homem na casa que poderia se tornar o esteio da família no futuro. Segurando a mão de Jian Xiaorou, Yun sentiu sua empolgação, suas palmas estavam molhadas e seus dedos tremiam. Diante da desgraça e injustiça inevitáveis da tribo, Jian Xiaorou não esperava ajuda de ninguém. Uma garota de 15 anos só podia enfrentar os homens musculosos sozinha. Por um segundo, todos os sons morreram, e as pessoas olharam para Yun e Jian Xiaorou. Após um breve silêncio, os responsáveis pela distribuição dos grãos riram. É um homem? Ahá! Garota, você já viu homens antes? Quer que eu mostre o que significa ser um homem de verdade? Disse um dos homens, com um tom lascivo. Uma criança que ainda não deixou de usar fraldas, parece até um macaco magro. Criança, há quantos dias você parou de usar fraldas? Acrescentou outro homem. Vários homens riram, enquanto Jian Xiaorou ficou envergonhada e cerrou os punhos com força. Ninguém iria defendê-la. A tribo era dominada por guerreiros fortes e trabalhadores. Os fracos não podiam derrotar os fortes, e ninguém se importava com eles, pois estavam preocupados com a própria sobrevivência. Ah, sim, eu me lembro desse garoto. Não foi ele quem morreu há alguns dias? A morte não era incomum em uma pequena tribo, e como Liu não era alguém importante, sua morte não causaria estranheza. Ah, certo. Eu o conheço. Ele está tão doente que qualquer vento leve pode derrubá-lo, concordou o outro homem. Quem disse que meu irmão morreu? Gritou Jian Xiaorou, olhando para o homem com ferocidade. Seus corpos eram tão diferentes, como um filhote de leão diante de um urso. Mesmo assim, ela se manteve firme, com os dentes cerrados. Seu olhar era mortalmente severo. Era difícil acreditar que uma garota fraca pudesse ter tal determinação. Jian Xiaorou segurava com força um objeto longo e fino sob as roupas. Ela havia escondido uma flecha para proteção. Vendo o olhar decidido de Jian Xiaorou, o homem franziu a testa. Como administrador tribal e membro de um campo de treinamento de guerreiros, sua posição era elevada. Nesta situação, era como se um gatinho desafiasse um tigre. Ah, sua garota estúpida! O que você está olhando? Vou arrancar seus olhos se não parar! Disse o homem, com raiva. No entanto, Jian Xiaorou, cerrando os dentes ainda mais, não recuou. Ela sabia que não sobreviveriam se não conseguissem comida naquele dia. Apertou a flecha em sua mão, pronta para atacar a qualquer momento. E essa garota não é nada, comentou um jovem com armadura de prata, sentado em uma cadeira em uma casa grande e limpa, observando o conflito através da janela. Esse jovem causou boa impressão, e sua imagem foi reforçada por roupas caras, aumentando ainda mais a diferença entre ele e os pobres. Ela escondeu uma flecha. Todos os materiais para flechas são rigorosamente monitorados. Mesmo que a flecha esteja com defeito, é obrigatória a entrega. Não sei como essa garota conseguiu esconder uma flecha, mas aparentemente ela tem coragem de usá-la. O velho ao lado do jovem disse educadamente. Se ela atacar, certamente sofrerá muito. Isso mesmo. No entanto, se não atacar, vai morrer de fome, respondeu o jovem, despreocupado. Fale-me sobre ela. O velho fez uma reverência e respondeu. Como o jovem mestre desejar. O nome dela é Jian Xiaorou, e ela é a mais baixa de nossa tribo Lian. Essa garota foi uma das refugiadas que conseguiram se estabelecer aqui. Vários anos atrás, sua mãe faleceu. Desde então, ela e seu irmão ficaram órfãos. Todos pensavam que, sem mãe, eles estariam condenados, mas Jian Xiaorou, mesmo jovem, surpreendeu a todos ao não apenas sobreviver, mas também cuidar de seu irmão por vários anos. O ancião conhecia todos na tribo, que contava cerca de 1000 pessoas. Normalmente, grandes tribos não aceitam refugiados, apenas tribos menores o fazem. Essa era uma das maneiras de uma pequena tribo manter seu número, mas os refugiados sempre tiveram um status inferior. Então ela realmente não é local, murmurou o jovem, sorrindo lentamente. Diante da situação, percebeu que, embora Jian Xiaorou fosse fisicamente fraca, seu caráter era notável. Além disso, sua beleza era rara em uma tribo que sofria tanto. Uma garota atraente, com um passado desconhecido, despertou o interesse de Lian Shenyu. Jovem mestre, você já viu? Perguntou o mais velho, ansioso. Lian Shenyu tinha uma autoridade extremamente alta na tribo. Havia muitos guerreiros no clã tribal de Lian, mas apenas 3 eram considerados mestres. O primeiro era o ancião, o segundo, o instrutor do campo de treinamento de guerreiros, e o terceiro, o jovem mestre Lian Shenyu. Ele era neto do ancião, que já tinha mais de 60 anos, enquanto Lian Shenyu tinha apenas 17, prometendo um futuro brilhante. Ele certamente se tornaria o próximo ancião e tinha grande potencial para se tornar um guerreiro do sangue púrpura.
Apesar de sua posição alta, Lian Shenyu não poderia se casar com alguém de fora da tribo devido ao status inferior dos refugiados. E se eu gostasse dela? Disse ele, calmamente, mas com uma frieza que assustou o velho. Logo, esta pequena tribo Lian não poderá me impedir. Vou sair para a selva e ter minha própria grande aventura. Você quer me impedir com regras tribais? O velho, apressado, respondeu. Eu estava brincando, jovem mestre. Não leve a sério as palavras de um velho tolo. As regras são muito rígidas. Nas terras selvagens, onde os fortes governam os fracos, muitos países impõem controle militar. Nas tribos, os guerreiros detinham o poder, e as leis eram severas. Os fortes decidiam o destino dos fracos. Portanto, Lian Shenyu, sendo um guerreiro promissor, tinha poder absoluto sobre os membros do clã. Além disso, ele era implacável. Apesar de sua juventude, havia enfrentado muitas adversidades e batalhas pelo poder na tribo. Observando o velho nervoso, Lian Shenyu disse, friamente. Está bem, mas que não aconteça novamente. Essa garota ainda é muito jovem. Quero torná-la uma serva ou uma concubina. Portanto, não se preocupe, não quebrarei as regras da tribo. Sim. Obrigado por me perdoar, jovem mestre, respondeu o velho, aliviado. Então me diga outra coisa. Por que Jian Xiaorou não tem um sobrenome como o do irmão? Lian Shenyu estreitou os olhos, observando a cena do lado de fora. Ele percebeu que Jian Xiaorou era protetora com o irmão, provavelmente porque ele era fraco e doente. Ouvi dizer que, quando Jian Xiaorou estava em apuros, a mãe de Yi Yun a acolheu. É provavelmente por isso que ela é tão grata e assumiu a custódia do irmão. Entendo, Lian Shenyu franziu a testa, levantando-se da cadeira. Saia daqui! Gritou o homem, indignado ao ver que Jian Xiaorou não se movia. Ele se aproximou e levantou a mão para dar um tapa. Uma garota tão fraca quanto Jian Xiaorou não conseguiria resistir a um homem adulto. Um tapa faria voar. Ela estava prestes a pegar a flecha, mas de repente sentiu alguém puxar sua mão. Yi Yun sussurrou rapidamente em seu ouvido, não tenha pressa. Após isso, Yi Yun se posicionou à frente de Jian Xiaorou, colocando-se entre ela e o homem. Pare! Disse Yi Yun, com as mãos levantadas. O que você pensa que é? O homem ficou furioso, surpreso com a ousadia do garoto. Yi Yun queria acertar o homem, mas sabia que não valia a pena entrar em uma briga que não poderia vencer. Com a sabedoria adquirida em sua segunda vida, manteve a calma, sabendo que ações precipitadas poderiam levar a consequências graves. Um homem de verdade não bate em mulheres. Além disso, você é do campo de treinamento de guerreiros, certo? Então, como pode levantar a mão contra uma garota indefesa? Não vão rir de você depois? Temendo a reação do homem, Yi Yun falou rápido e claro, e todos ouviram. O homem hesitou, surpreso. Um garoto de 12 anos estava ousando desafiá-lo em público? Ou ele só estava se colocando na linha de frente pela irmã? As palavras de Yi Yun foram uma provocação eficaz. O homem congelou, a mão ainda levantada, e depois de hesitar, começou a abaixá-la. Sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Afinal, era membro de um campo de treinamento de guerreiros, e, aos olhos dos outros, agredir uma criança não era algo de que se orgulhar. Além disso, havia um conflito de interesses entre os guerreiros e os plebeus, e suas palavras o desconcertaram. Embora rude, o homem não queria ser alvo de comentários. Bom, o principal é saber o seu lugar, pirralho. Disse o homem, finalmente desistindo da agressão. Olhando para o irmão e a irmã, acrescentou, hoje estou de bom humor, então não quero mexer com vocês. Portanto, saiam enquanto estou de boa. E um er, disse Jian Xiaorou, puxando a mão do irmão. Sentia-se desamparada, sabia que discutir com o homem não traria benefícios, mas partir significava enfrentar a fome. Irmã Xiaorou. Não se preocupe, Yi Yun agarrou a mão de Jian Xiaorou, gesticulando para que ela se acalmasse. Irmão mais velho, estou saindo agora, mas antes disso, este jovem estúpido só quer saber de uma coisa. Capítulo 6. Guerreiro do Sangue Púrpura. O que é? Espalhe! Gritou o homem, aborrecido. Bem, é o caso. Minha irmã entregou 2 feixes de flechas, e de acordo com as regras da tribo, deveria conseguir mais comida, respondeu Yi Yun, jogando um pequeno saco de grãos na mão e olhando sinceramente para o homem, com uma pergunta óbvia em seu rosto. O homem sibilou, que outras regras? A única regra aqui é a força. Minhas palavras são a lei. Ele se tornou ainda mais agressivo. Yi Yun bufou em seus pensamentos, que idiota. A arrogância desse homem o levou direto para minha armadilha. Com um olhar queixoso, Yi Yun falou, claro que o irmão mais velho pode fazer as regras, mas você tem que nos dar algo para sobreviver. Ao dizer isso, Yi Yun gesticulou para as pessoas ao redor.
As palavras do homem, a força é a regra. Minhas palavras são a lei. Provocaram a ira de muitos. De repente, várias vozes se levantaram. Exatamente, irmão guerreiro. Eu entreguei 6 peças de armadura, mas tudo o que consegui foram migalhas lamentáveis. Também preciso de uma explicação. Por que há tão pouca comida desta vez? Todos queremos saber. Estou velho, preciso alimentar minha família. Essa comida não será suficiente. Os membros da tribo Lian, constantemente oprimidos pelos poderosos, começaram a nutrir pensamentos de rebelião contra o atual governo da tribo. No entanto, devido à diferença de força e à falta de um líder, ninguém ousou se opor. Mas, com a provocação de Ion, eles não podiam mais ficar parados. O rosto do homem empalideceu, ele nunca esperou que as palavras de uma criança agitassem tanto as pessoas. Vendo a atmosfera esquentar, ele começou a perder o controle da situação. Bem, eles se encheram de pão. Rugiu o homem, sua voz falhando. Precisamos de explicações. Queremos saber o motivo. Gritaram em uníssono. Quando a lei é desafiada por uma multidão, não faz sentido. Normalmente, as pessoas têm apenas um a quem se opor, mas a situação se agravou, e a multidão se encorajou. Justo quando a situação estava prestes a sair do controle, uma voz alta ecoou. Precisa de uma explicação? Então ouça. Essas palavras continham uma energia que acalmou instantaneamente a multidão enfurecida. Todos se viraram para ver um homem vestido com armadura de prata, segurando uma longa espada. É o jovem mestre Lian Shenil. Sussurrou alguém na multidão. Lian Shenil! Exclamou outro. Quando viram Lian Shenil, todos ficaram pasmos. Ele era quem poderia se tornar o guerreiro do sangue púrpura, com talento comparável ao de gênios de grandes tribos. Se a tribo Lian conseguisse um guerreiro do sangue púrpura, tudo mudaria, e Lian Shenil seria capaz de apoiar todo o clã. Morar na cidade era um sonho distante para muitos da tribo. Fundar uma cidade nas terras selvagens do deserto era difícil, pois atrai muitas feras. Sem a proteção dos mestres, essas feras poderiam destruí-las facilmente. As cidades humanas eram bem defendidas, e as pessoas lá podiam viver sem medo da fome. Quem não desejaria essa vida? Lian Shenil era a esperança de toda a tribo, com uma posição superior à do ancião. Quando Lian Shenil deu um passo à frente, todos ficaram em silêncio. Vovô, Lian Shenil se dirigiu ao ancião de manto amarelo. Ah, Shenil, já que você se ofereceu, deixarei tudo com você. Na tribo, muitos homens se casavam aos 16 anos. Assim, Lian Shenil, aos 17, estava qualificado para substituir o ancião. Ele não se dirigiu à tribo, mas se aproximou de Ion e sorriu, de maneira significativa. Você é Ion, certo? As sobrancelhas de Ion se ergueram. Lian Shenil começou falando com ele, e não com a tribo. Embora estivesse sorrindo, Ion sentiu um perigo iminente. Afinal, foi Ion quem provocou agitação entre as massas, e ele tentou fingir que isso ocorreu por acidente. Lian Shenil, como representante do ancião, poderia muito bem querer atacá-lo. Não é nada mal para uma criança de 12 anos. Você não parece uma criança comum. Um dia, alcançará alturas sem precedentes. Lian Shenil riu e deu um tapinha no ombro de Ion, desconsiderando o que muitos na multidão pensariam. O elogio de Lian Shenil foi precioso. Todos da multidão ficaram surpresos com a atenção dada ao plebeu. Alguns pensaram que Ion tinha sorte por ser reconhecido pelo jovem mestre, podendo até se tornar seu assistente no futuro. Jovem mestre, você me superestima muito, disse Ion, sorrindo tenso, mas com o coração inquieto. Ele se manteve alerta desde o momento em que viu Lian Shenil. Sentiu um torpor no ombro, seguido de um calor que se espalhou por todo o corpo, e tudo desapareceu quando Lian Shenil retirou a mão. O que ele está fazendo? Talvez seja algum truque? Ion não acreditava que Lian Shenil realmente o elogiara e tocou seu ombro na frente de todos. Lian Shenil olhava para ele com olhos hostis. Dê comida a eles, ordenou Lian Shenil ao homem encarregado da distribuição. Embora Jian Xiaorou fosse jovem, ele queria garantir que ela não morresse de fome nos próximos 2 anos. Sim, jovem mestre. Respondeu o homem, relutante, mas obrigado a obedecer. Ele hesitou por um momento, mas acabou entregando um grande saco de grãos a Ion. Ion ficou alerta, mas externamente parecia grato. Aceitou o saco e disse hipocritamente, obrigado, jovem mestre. Enquanto isso, seu coração se enchia de descontentamento. Jian Xiaorou trabalhou arduamente para fazer flechas e conseguir carne, mas eles receberam apenas um saco com alguns grãos. Era isso que deveriam agradecer? Se você é inferior em habilidades, então é inferior em tudo. Neste mundo, o poder era verdade. Como eu queria dar um soco nele, para que seus olhos ficassem como os de um panda. Pensou Ion, mantendo a calma. Vendo Ion levar os grãos, os outros ficaram cheios de inveja e ciúme.
Mas, como ele foi premiado pelo próprio Lian Shenil, ninguém ousou dizer nada, apenas perguntaram. Jovem senhor Lian, explique por que isso é tão pouca comida. Sim, o jovem mestre Lian deve nos defender. Lian Shenil subiu ao morro, sorrindo para todos, como se o elogio feito a Yiyu não tivesse importância. Ele perdeu todo o interesse no garoto. Com um sorriso, ele disse, meus queridos companheiros de tribo. Vocês trabalharam arduamente todos esses anos. Lian Shenil não revelou imediatamente suas intenções, preferindo suavizar a atitude das pessoas. Para Yiyu, isso era uma tática, mas os pobres ficaram lisonjeados com suas palavras. Se precisam de uma explicação, eu vou dar. Lian Shenil acenou com a mão e 6 homens atrás dele levantaram uma grande caixa de madeira. Yiyu de repente se lembrou de que o Sr. Lu havia deixado esta caixa após receber armas e armaduras. Deve ser algo de uma grande tribo. Abra! Lian Shenil ordenou. Era impossível esconder o que havia dentro da caixa. 2 homens fortes colocaram a caixa de lado e a abriram na frente de todos. Assim que a caixa foi aberta, um esplendor magnífico se espalhou, revelando belos padrões. A multidão exclamou, perplexa. Nunca haviam visto algo assim antes. Lian Shenil deu um passo à frente, ao acenar uma pedra vermelha ao longo dos feixes de luz, flashes iluminavam o ar. A luz ondulava como água e desaparecia. Naquele momento, um jato de ar frio jorrou da caixa. Capítulo 7. Ossos do deserto. Que frio! As pessoas não paravam de tremer. Tudo o que viram foi uma névoa branca saindo da caixa. Quando a névoa finalmente se dissipou, havia ossos brilhantes dentro. Este frio severo veio dos ossos. O que é isso? Todos ficaram chocados, pois nunca tinham visto itens raros. Embora eles não soubessem o que era, eles ainda podiam adivinhar que era algum tipo de tesouro raro. Estes são ossos do deserto, Lian Shenil anunciou com orgulho. Esses padrões de luz que você viu são necessários para selar o frio desses ossos. Ossos do deserto? Esses ossos são mesmo do deserto? A maioria das pessoas na multidão nunca tinha ouvido falar deles, mas Yiyu imediatamente os identificou pela descrição de Jian Xiaorou. Fortes bestas desoladas existiam neste mundo. Cada um desses animais poderia facilmente destruir uma pequena tribo como a tribo Lin. As bestas desoladas são bastante assustadoras, mas seus corpos estão cheios de tesouros. As feras do deserto eram um excelente suplemento alimentar. No entanto, o estômago e o apetite humanos são severamente limitados, então quanto da besta do deserto uma pessoa pode comer? Mas, felizmente, a maior parte da força estava escondida em seus ossos, e com a ajuda de um método especial, eles podiam ser processados e limpos de impurezas em excesso em um pedaço muito pequeno. O esqueleto era considerado o elemento mais precioso no corpo dos animais do deserto. Todos estavam olhando para os ossos dentro da caixa, embora fossem apenas uma pequena parte dos ossos da besta do deserto, mas esses ossos ainda eram considerados preciosos. Hoje temos menos comida pelo fato de que, além de serem trocadas por comida, tantas armas e flechas foram trocadas por esses ossos. Na verdade, o que fizemos não foi suficiente para obtê-los. Por experiência própria, eu sei, estando no mundo exterior, quando procurava técnicas de desenvolvimento espiritual, por um preço tão baixo conseguimos obter esses ossos do deserto com muito lucro. Entre o discurso de Lian Shenil, o ancião atrás dele explicou a todos a utilidade e valor dos ossos do deserto. Embora o velho dissesse que era benéfico, nem todos poderiam aceitar isso. Ossos do deserto podem ser úteis, mas o que as pessoas comuns devem fazer agora? Por mais estúpidos que fossem, eles sabiam perfeitamente bem que não receberiam um único grama de essência de osso do deserto. Eu sei o que você está pensando, você está preocupado com seu futuro. Você tem medo de morrer de fome. Eu entendo sua situação, mas pense na hora em que os pensamentos Podomi desaparecerão completamente. Nas terras selvagens existem muitas pequenas tribos, como grãos de areia no deserto. Eles não têm força para se defender e, portanto, podem ser destruídos a qualquer momento. Nosso clã Lian é apenas um entre muitos. Você realmente quer viver uma vida de medo? Para se preocupar com a próxima vez que você conseguir comer, se preocupar que de repente uma fera do deserto irá atacá-lo enquanto você dorme. Você realmente quer isso uma vida? As palavras motivadoras de Lian Shenil chegaram ao povo. Muitos cerraram os punhos. Essa vida era terrivelmente exaustiva. Se o inferno existisse, seria assim mesmo. Já basta! Gritou alguém da multidão. Sim. Eu também não quero esse tipo de vida. Mas agora temos uma excelente chance. Em 3 meses, uma seleção de mestres será realizada no Reino Divino Tai. Se você passar por várias rodadas de seleção, poderá se tornar um guerreiro do Reino Divino Tai. Esta é a maior honra e também uma grande oportunidade. Dizendo isso, os olhos de Lian Shenil estavam queimando com uma chama brilhante. Yiyu entendeu perfeitamente seu olhar, aqueles olhos ardiam com forte paixão e ambição. Lian Shenil era uma pessoa ambiciosa. Ele não iria viver toda a sua vida em algum pequeno clã.
Ele queria ir para o deserto e fazer um nome para si mesmo. Não é à toa que ele está disposto a sacrificar tantas pessoas pelos ossos do deserto. Ele quer fazer o teste do reino em 3 meses. E o percebeu de repente. A princípio, ele pensou que Lian Shenyu iria gradualmente acumulando comida para depois trocar por ossos. Para ele, matar a galinha dos ovos de ouro provavelmente significava que ele usaria os ossos do deserto para dar um salto de poder. As palavras seguintes de Lian Shenyu confirmaram rapidamente a suposição de Yu. Eu, Lian Shenyu, nasci e cresci na tribo Lien. Eu sou filho da tribo Lian. Vou dar tudo de mim pela tribo Lien. Felizmente, com esse conjunto de ossos do deserto, posso superar minha força espiritual e me tornar um guerreiro de sangue púrpura em 3 meses. E assim que eu me tornarei um guerreiro de sangue púrpura, passarei facilmente na seleção e me tornarei um guerreiro do reino divino Tai. Quando isso acontecer, posso proteger pessoalmente toda a tribo Lien. E como um guerreiro no reino divino, posso até levar a tribo Lien para as cidades do reino divino de Tai. E se eu tiver sucesso no futuro, terei até minha própria parte da cidade. Quando isso acontecer, todos vocês podem ir para minha cidade e morar lá confortavelmente. 3 meses. Exatamente. Você só precisa aguentar esses 3 meses. No dia do fim do recrutamento de mestres, vou proporcionar-lhe uma vida sem preocupações. Mas hoje a tribo terá que apertar os cintos para mim, e então eu vou devolver tudo para você 100 vezes, não, 1000 vezes. As palavras de Lian Shenyu eram hipnotizantes, e as pessoas comuns que sofriam não podiam ver suas ambições. Todos eles mergulharam no futuro despreocupado prometido e já antecipavam a vida na cidade. 3 meses, apenas 3 meses, e eles poderiam se mudar para a cidade? É possível? Esse cara pode se tornar um político na Terra, pensou Yun. Afinal, ele percebeu que agora ninguém iria reclamar da escassez de alimentos. Lian Shenyu prometeu a eles um castelo no ar e todos imediatamente ficaram em silêncio. Ele completou sua tarefa, e o resto será cuidado pelas próprias pessoas. Os pobres estavam simplesmente indefesos. A vida humana neste mundo era muito barata. A sacola de comida custou várias vidas, então a vida na cidade prometida por Lian Shenyu valeu a pena sacrificar pessoas. As pessoas viviam muito duramente e foram reprimidas por isso. Eles precisavam de esperança como objetivo para seguir em frente. Eles teriam acreditado até mesmo em uma sombra de esperança. E todos aqueles que se opõem enfrentarão punições severas do resto do povo. Percebendo que as pessoas ainda estão alarmadas, um dos capangas pulou na colina e gritou bem alto. Vida longa, jovem mestre Lian Shenyu! Pessoas famintas foram fáceis de estimular. Eles estavam prontos para sacrificar tudo, incluindo a vida, para fornecer a seus filhos um futuro melhor. Vida longa, jovem mestre Lian Shenyu! Várias pessoas chorou fracamente. Mas então um pouco mais de pessoas gritaram e, gradualmente, os gritos se tornaram mais e mais. Mesmo aqueles que se preocupavam com a fome tiveram que repetir depois da multidão. Era o destino das pessoas fracas, elas simplesmente não tinham escolha. Vendo as reações das pessoas, Lian Shenyu ficou muito satisfeita. E enquanto ele quiser, a tribo será seu pequeno passo à frente. Ele queria escalar até o topo e criar sua própria lenda. Fiz o meu melhor, Shenyu, disse um velho com uma túnica amarela, caminhando até ele. Vovô, você não deveria me elogiar. É o meu dever. Se eu não tivesse estimulado essas pessoas, teríamos sofrido muito. Ossos reciclados matarão muitos. Sim, o velho suspirou. Ele sabia que ossos reciclados matariam muitos, mas não importa o número de mortes, esta oportunidade simplesmente não pode ser perdida. O sucesso se baseia em milhares de ossos. Vovô, não suspire. A tribo se lembrará de seu sacrifício pela tribo. Além disso, quanto menos gente houver, mais comida o resto receberá. Não será um problema aguentar por 3 meses, retrucou Lian Shenyu casualmente. Ele não estava nem um pouco preocupado com as vítimas. Afinal, quantas pessoas morrem diariamente na selva? Várias formigas morrendo podem fazer de alguém um herói. Definitivamente valeu a pena, porque o herói será capaz de salvar muito mais formigas. Além disso, ele era o próprio herói. As palavras de Lian Shenyu não foram ouvidas por ninguém, exceto pelo ancião. Yunir, o que aconteceu? Jianxia olhou e percebeu que Yu não estava prestando atenção nela e o empurrou. No que você está pensando? Nada, Yun balançou a cabeça. Ele caiu em transe não por causa da fala de Lian Shenyu, e não por causa da terrível situação das pessoas famintas da tribo Lian, mas porque ele percebeu várias luzes fracas pairando como vagalumes no céu noturno. E essas luzes voaram em sua boca e desapareceram lá. Pouco depois disso, o frio do cristal roxo começou a ficar ainda mais claro. Óbvio que o cristal violeta absorve essas luzes. É o mesmo da noite anterior, quando o cristal absorveu a luz das estrelas. E olhando para a fonte das luzes, descobriu-se que o coração de Yun deu um salto. Poderia ser. Capítulo 8. Assassinato secreto.
A fonte das luzes era uma caixa de madeira contendo ossos do deserto. E Yun começou a suar frio com a inesperada reviravolta dos acontecimentos. Os ossos do deserto emitiram partículas de luz que voaram em sua direção. E como Yun não investigou este fenômeno antes? Mais e mais luzes apareciam, e eles simplesmente não podiam deixar de notar. Yun estava confiante de que logo seria descoberto. Mas ele teve que investigar, até mesmo arriscando sua vida. Yunir, o que há de errado com você? Por que sua testa está tão suada? Perguntou Jian Xiaorou. Irmã Xiaorou, você, Yun já tinha visto muitas luzes pairando, mas Jian Xiaorou não parecia notar nada. Se Xiaorou, você não vê nada? Yun perguntou, com a consciência pesada. Ele achava que ninguém, exceto ele e Jian Xiaorou, poderia ver esses pontos. Vejo o quê? Yunir, você está doente? Ela perguntou ansiosamente. Yun ainda estava muito fraco e havia ressuscitado recentemente. Seria terrível se algo mais acontecesse com ele. Yun suspirou, aliviado ao perceber que parecia ser apenas ele quem via esses pontos luminosos. Mas será que era realmente assim? Seria possível que apenas o proprietário do cristal roxo pudesse perceber todas as esquisitices associadas a ele? Ele olhou furtivamente para Lian Shenil, que ainda sorria calmamente, observando a caixa de ossos do deserto com um olhar terrivelmente obcecado. Então ele também não vê as luzes brilhantes. Ao saber disso, Yun relaxou. Mesmo que Lian Shenil não pudesse vê-las, o resto provavelmente também não. Mais uma vez, ele se certificou de que o cristal roxo era um tesouro inestimável. Naquele momento, Lian Shenil voltou seu olhar para seus irmãos e um sorriso significativo apareceu em seu rosto. Ele caminhou e parou na frente de Jian Xiaorou. Comida é sua recompensa. Pegue e não morra de fome. Se isso não for suficiente, me encontre, disse Lian Shenil suavemente. Sua voz era agradável, mas sua expressão e tom eram claramente superiores. O que quer que ele desse, ele poderia retirar a qualquer momento. Jian Xiaorou ficou em silêncio. Lian Shenil, admirando sua teimosia, percebeu que, embora toda a comida estivesse distribuída, eles não tinham outro lugar para buscar mais. Mas isso não significava que ele apreciava sua resistência. Ele estava determinado a domá-la aos poucos, até que ela se tornasse obediente como um gatinho. Ele precisava de um servo obediente, não de uma garota que precisasse ser convencida várias vezes. Ao lado de seu irmão, ela tinha algo a que se agarrar para permanecer. Conforme determinado. Lian Shenil não queria isso. Além disso, ela foi acolhida pela mãe de Yun, o que significava que eles não eram parentes de sangue. Lian Shenil não gostava do fato de irmãos não sanguíneos viverem sob o mesmo teto. Além disso, Yu havia provocado a multidão, quase causando uma grande comoção. Lian Shenil levava a sério o fato de que um menino de 12 anos pudesse ser tão traiçoeiro. Ele poderia se tornar perigoso à medida que crescesse. Lian Shenil queria apenas pessoas obedientes sob seu comando, não alguém astuto como Yun, que era difícil de controlar. O processamento dos ossos do deserto era extremamente importante para Lian Shenil, e ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter sucesso. Não havia dúvida de que ele pretendia se isolar temporariamente de todos, se aposentando para praticar. Entretanto, os ossos do deserto apresentavam um grande problema: reciclá-los poderia resultar em muitas mortes. Com a escassez de alimentos e as pessoas morrendo, era fácil provocar a ira popular. Ele temia uma rebelião enquanto estava isolado. O povo revoltado poderia se voltar contra ele e destruir tudo. Se seu plano falhasse, a morte de tantas pessoas não teria sentido. Do ponto de vista de Lian Shenil, Yun o odiava e não tinha medo ou respeito por ele. Yun foi o iniciador do caos uma vez. Se Yun quisesse vingança quando as pessoas ficassem irritadas com a fome e a morte de entes queridos, enquanto Shenil não estivesse por perto, Yun poderia facilmente se tornar uma faísca que se transformaria em um grande incêndio. Pensando assim, Lian Shenil sorriu novamente e deu um tapinha gentil no ombro de Yun. O coração de Yun deu um pulo, mas antes que ele pudesse reagir, a mão de Lian Shenil já estava em seu ombro. Droga! Yun estava ansioso para cortar seu braço imundo. Ele sentiu que Lian Shenil era sinistro como uma cobra venenosa. Lian Shenil disse friamente. Por que você está tão nervoso, garoto? Você tem medo de mim? Você e sua irmã já passaram por muita coisa. Portanto, cuide de sua irmã. Depois de dizer isso, Lian Shenil ergueu a mão sobre o ombro, e Yun se sentiu entorpecido novamente. Lian Shenil já havia dado 2 tapinhas em seu ombro, mas Yun não pôde fazer nada a respeito. Se você tiver algum problema, encontre-me, disse Lian Shenil, olhando para Jian Xiaorou. Yun franziu a testa ao sentir os olhos de Lian Shenil em sua irmã. Então era isso. Não era surpresa que ele tivesse dado tanta comida, já que precisava de Jian Xiaorou. Não havia outro motivo para dar a eles tanta comida preciosa.
Pode ser difícil para ela decidir entrar em contato com ele, mas ele sabia que Jian Xiaorou definitivamente viria, porque quem sabe o que poderia acontecer. Lian Shenyu acenou com a mão, e as pessoas do campo de treinamento de guerreiros fecharam a caixa com os ossos do deserto. Assim que a caixa foi fechada, Yun sentiu que a conexão entre o cristal roxo e os ossos do deserto foi interrompida. Logo, as últimas luzes desapareceram. Algo veio à mente de Yun enquanto observava as pessoas do campo de treinamento de guerreiros levarem os ossos do deserto. Yunir, no que você está pensando? No caminho para casa, Jian Xiaorou sentiu que Yun não estava prestando atenção em nada e franziu a testa, pensando em algo com concentração. Yun não poderia ficar despreocupado quando uma cobra venenosa como Lian Shenyu deu 2 tapinhas em seu ombro. Ele não sabia o que estava fazendo com ele. Yun ainda não disse nada para sua irmã para que ela não se preocupasse. Além disso, ela ainda era jovem e não conseguia ver que Lian Shenyu era um lobo em pele de cordeiro. Mas, de repente, Jian Xiaorou disse: Yunir, tenha cuidado com esse Lian Shenyu, ou melhor, tente evitá-lo. As palavras de Jian Xiaorou atordoaram Yun. Ele nunca esperou que ela tivesse uma intuição tão apurada. Na verdade, Lian Shenyu não era tão fácil de descobrir. Ele era um jovem mestre que fingia cuidar do povo e era o futuro chefe respeitado de sua tribo. Yun podia sentir os principais motivos de Lian Shenyu, já que tinha visto o suficiente de políticos podres na Terra. Pessoas como Lian Shenyu podiam ser encontradas em livros de história e notícias internacionais. Yun imediatamente percebeu a falsidade assim que ouviu as palavras de Lian Shenyu. Tal habilidade não poderia ter sido possuída pelos pobres sofredores que não viram o mundo. Para Yun, aqueles 2 tapinhas claramente cheiravam a hostilidade. Yun estava intrigado que Jian Xiaorou pudesse sentir isso também. De qualquer forma, fique longe dele. Ao ouvir as palavras decisivas de Jian Xiaorou, Yun percebeu que não conhecia sua irmã muito bem. Seja seu conhecimento de ossos do deserto ou monstros do deserto, bem como sua intuição e extrema beleza, tudo isso a diferenciava muito dos outros. Como Yun pensava, naquele dia havia vegetais silvestres e mingau para o jantar. Esse mundo só comia 2 vezes por dia. Um dia típico começava às 5 da manhã, seguido pelo café da manhã às 9 da manhã. Claro, foi Yun quem chamou essa refeição matinal de café da manhã, mas aqui a denominação era diferente. E então havia o jantar às 16 horas. Yun lembrou que na China antiga as pessoas também comiam 2 vezes por dia, assim como neste mundo estranho. Parecia que, com recursos limitados, 2 refeições por dia eram o melhor para a sobrevivência. Enquanto comia, Jian Xiaorou se sentiu um pouco culpada por não conseguir carne para seu irmão. Yun não se preocupou com isso, todos os seus pensamentos agora giravam em torno daqueles tapinhas no ombro. Ele apenas apresentou várias opções e elaborou teorias, porque não tinha ideia de como isso o afetaria seriamente. Capítulo 9 – Mudanças físicas. O corpo de Yun estava cada vez mais dormente, e a sensação de paralisia se espalhava por seus membros. Ele sentia um frio mortal se aproximando de seu coração, e a realidade ao seu redor começava a desvanecer. Apenas o som das lágrimas de Jian Xiaorou, que pingavam em seu rosto, o mantinha ancorado à vida. Ela gritava seu nome, mas a voz dela soava distorcida, como se viesse de muito longe. Com um esforço sobre-humano, Yun conseguiu mover a língua e murmurar: Lian! Lian Shenyu! A reação imediata de Jian Xiaorou foi reconhecer o nome, mas a paralisia já estava tomando conta dele. O medo se apoderou de seu coração, se parasse de bater, sua vida chegaria ao fim. Sentia-se como um peixe fora d'água, desesperado por respirar. Justo quando a escuridão começava a consumi-lo, um frio intenso e familiar começou a se espalhar por seu corpo. Era como se a água pura de uma nascente estivesse limpando suas entranhas. Cristal púrpura! A realização quase o fez sorrir. Ele sempre se sentia renovado quando o cristal era ativado. Com ele guardado próximo ao coração, a paralisia encontrou resistência. Um pequeno redemoinho começou a girar em seu coração. Embora fosse imperceptível, esse movimento começou a liberar uma luz suave, preenchendo seu corpo com uma energia revigorante. O cristal roxo absorveu toda a energia, permitindo que seus meridianos se reabilitassem rapidamente. Em um instante, a paralisia se dissipou. Yun moveu os membros, sentindo-se mais leve, mas coberto de suor frio. O que aconteceu? Ele havia se recuperado em questão de segundos. Yunir, como você está? Não me assuste assim. Jian Xiaorou exclamou ao ver seu corpo se mover novamente. Estou bem, irmã Xiaorou. Ele não conseguiu terminar a frase antes que uma onda de náusea o atingisse. Sem aviso, ele vomitou. O que saiu de seu corpo eram coágulos de sangue negro, um cheiro horrendo invadiu o ambiente. A expressão de Jian Xiaorou se contorceu em preocupação.
No entanto, mesmo enquanto vomitava, Yu não se sentia fraco, pelo contrário, sentia-se mais forte a cada momento, como se estivesse se livrando de tudo que não era mais necessário. Irmã, estou bem, só estou com muita fome, e preciso me lavar. Ele disse, ofegante. Ela não hesitou. Correu para preparar água para o banho e começou a limpar o chão, ignorando o mau cheiro. Após um banho relaxante, Yu percebeu que sua visão havia melhorado consideravelmente. Ele podia ver detalhes que antes pareciam distantes e embaçados. Uau! Ele exclamou, maravilhado. O mingau está pronto. A voz de Jian Xiaorou o chamou do outro lado. O aroma do mingau acabará de alcançar seu nariz, e ele correu para a mesa. Para sua surpresa, o mingau, que antes lhe parecia insuportável, agora era doce e saboroso. Devorou 2 tigelas cheias, e mesmo assim, ainda estava com fome. Sentia-se rejuvenescido, como se tivesse renascido. Você está se sentindo melhor? Perguntou Jian Xiaorou, observando atentamente. Estou, irmã. Nunca me senti melhor do que agora. Ele respondeu, radiante. Ela o abraçou com força, aliviada. Os dois compartilharam um momento caloroso, que parecia dissipar as tensões e os medos que enfrentaram. Você mencionou o nome de Lian Shenil antes. Ele machucou você? Questionou. Jian Xiaorou, a preocupação ainda presente em seu olhar. Yu hesitou, mas acenou com a cabeça. Sim, ele está por trás disso. Ele é uma pessoa terrível. Ela exclamou, rangendo os dentes com raiva. Sentia-se impotente, pois sabia que não podia enfrentá-lo sozinha. De repente, o som da porta se abrindo com um chute interrompeu a conversa. Um homem enorme entrou na casa, seu olhar feroz e intimidador se fixou em Yu e Jian Xiaorou. O coração de Yu disparou. Ele sabia que a situação havia mudado novamente. O que aquele homem queria? Era um amigo ou um inimigo? O que está acontecendo aqui? O homem perguntou, sua voz profunda ecoando na pequena casa. Yu trocou um olhar rápido com Jian Xiaorou, ambos percebendo que estavam prestes a enfrentar mais um desafio. Com a adrenalina correndo em suas veias, Yu se preparou para o que viria a seguir. Capítulo 10. Percepção incomum. Yu franziu a testa ao ver o intruso que invadira sua casa. Era Zhao Texu, o homem com quem havia discutido na distribuição de comida. O que você precisa? Perguntou Jian Xiaorou, tensa, enquanto segurava uma flecha atrás das costas, sob o cobertor. Ei, garotinha, por que você está nervosa? Venho em busca de negócios. O jovem Sr. Lian se isolou para treinar e ficará em reclusão por 3 meses para alcançar o nível de guerreiro do sangue púrpura. O ancião ordenou que todos coletassem ervas medicinais que ele precisará. Cada um deve trazer 8 lian de ervas diariamente. Yu lembrou-se de que o antigo dono do corpo havia caído de um penhasco enquanto colhia essas ervas, reconhecendo o perigo que isso representava. Além do mais, a comida havia sido cortada recentemente. Como podemos coletar 8 lian por dia? Disse Jian Xiaorou, furiosa. Se passarmos o dia colhendo ervas, quando faremos flechas? Sem armas, como trocaremos por comida? Não queremos morrer de fome. Zhao Texu soltou uma risada sarcástica. Vocês ainda pensam em comida? Quando o jovem mestre Lian se tornar um guerreiro do sangue púrpura, não precisaremos mais dessa troca. Iremos para a cidade e vocês terão comida e água em abundância. Seus olhos estavam fixos em Jian Xiaorou, que, com o tempo e a nutrição adequados, poderia se tornar ainda mais bonita. Meu irmão se machucou colhendo ervas. Jian Xiaorou disse, a voz trêmula. Ele ainda está se recuperando. Você realmente quer que ele volte a correr risco? Zhao Texu riu desdenhosamente. A vida de um só não pode ser comparada ao futuro da tribo. Quando Lian atingir seu posto, garantirá um futuro brilhante e protegerá nosso clã por gerações. O que é a vida de um garoto diante de tanto? O semblante de Jian Xiaorou endureceu, e a tensão no ar era palpável. E se não conseguirmos cumprir a cota? Ela perguntou, com a voz quase em um sussurro. Se você não pode, a tribo não é um asilo. Se não entregarem as ervas, a comida será confiscada. Muitos estão morrendo de fome e prontos para colher ervas. Zhao Texu olhou para Yu, que estava deitado na cama, e seu desprezo aumentou. Ei garoto, pare de fingir que está morto. Ele gritou, estendendo a mão para agarrar Yu. No entanto, quando Zhao Texu se aproximou, tudo parecia desacelerar para Yu. Ele viu cada movimento do homem como se estivesse em câmera lenta, sentindo a presença de Jian Xiaorou ao seu lado, a flecha que ela segurava e o frio emanando do cristal roxo que agora era parte de si. A sensação era intensa. Ele percebeu que poderia facilmente desviar da mão de Zhao Texu, pegar a flecha e atacá-lo. Mas era cedo demais para se tornar um alvo da tribo. Zhao Texu avançou, mas Yu se afastou um pouco, fazendo com que o homem o agarrasse apenas levemente. Frustrados, Zhao Texu jogou de volta na cama.
Parece que este macaco está saudável. Ele gritou. Tragam as ervas amanhã ao pôr do sol. Para cada lian que faltar, vocês perderão 10 din de comida. Depois que Zalteshu saiu, Jian Xiaorou se aproximou preocupada. Yunir, como você está? Mas Yion estava imerso em suas próprias reflexões. O que havia acontecido? O tempo havia desacelerado, permitindo que ele percebesse tudo com uma clareza que nunca tivera antes. O poder que sentirá do cristal roxo era palpável e real. Irmã, quem sou eu? Ele perguntou de repente. Por que você está perguntando isso? Você não tem nenhuma classificação, é a quinta mais fraca. Precisa aumentar pelo menos 100 din e você só conseguiu 30. Apenas 30 din, ele murmurou, pensando sobre os pesos da tribo e a necessidade de testar sua força. Onde estão os pesos? Questionou, determinado. Fora da vila, no campo de treinamento. Mas por que você está perguntando? Simples assim. Yiyu sorriu. Vá dormir cedo. Amanhã precisaremos coletar muitas ervas. À noite, o céu estava coberto de estrelas. A escuridão reinava na aldeia, e o campo de treinamento fora da vila era vasto e silencioso. Quando Yiyu entrou, uma figura sombria se movia, procurando algo. Achei! Ele exclamou, maravilhado ao encontrar os pesos de pedra que procurava. Variando de 20 a 300 din, havia até uma pedra de 500 din e um rolo de 1000 din. Era hora de descobrir até onde seu corpo havia mudado. Com uma determinação renovada, Yiyu se preparou para testar seus limites.